Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o Luiz Ernesto Lacombe. Hoje é dia 13 de novembro de 2022. Este é o 37º programa da segunda temporada do 4x4, um espaço independente que discute os principais fatos e acontecimentos do Brasil e do mundo. Augusto Nunes, infelizmente, não pôde participar do programa de hoje, mas no telão comigo estão Ana Paula Henkel. Boa noite, Ana. Boa noite, Lacombe. Boa noite, Constantino. Um beijo ao nosso querido mestre Augusto Nunes. Boa noite, os nossos queridos amigos do domingo. Estava vendo aqui no chat, Lacombe, Maceió, Mato Grosso, Maringá, Piracicaba, Paraíba, Belo Horizonte e Boston e pessoal em Oklahoma também assistindo a gente. Um beijo em todos e vamos nessa. Boa noite para Rodrigo Constantino. Boa noite, Consta. Boa noite, Lacombe, querida Ana Paula. Mestre Augusto fará falta no programa de hoje, mas está de volta já já. E todos os nossos amigos de domingo. E um aviso para todos que acompanham o 4x4, com a ampliação da censura, com a derrubada de perfis em redes sociais, canais no YouTube, esse aviso é importante. 4x4 também é transmitido no vimeo.com, na soultv.com.br e no Facebook. Então, se houver algum problema no YouTube, o programa seguirá nesses canais. E ainda tem o aplicativo do 4x4 que você pode baixar e o nosso site, programa 4x4.com. No programa de hoje, a gente vai falar das manifestações que não param por todo o país, do encontro de Lula com Alexandre de Moraes e dos pedidos que um fez para o outro. Tem também os investidores apavorados com o PT e a frustração de economistas com Lula, além da análise do resultado das midterms, as eleições de meio de mandato nos Estados Unidos. Vamos lá, nossa primeira pauta. Na última sexta-feira, os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica divulgaram uma nota pública. Eles defenderam a garantia de manifestações pacíficas e condenaram restrições a direitos por parte de agentes públicos e excessos cometidos em atos pelo país que possam restringir os direitos individuais e coletivos ou colocar em risco a segurança pública. O documento direcionado às instituições e ao povo brasileiro foi visto como um recado ao Supremo Tribunal Federal e ao Tribunal Superior Eleitoral. No texto, a cúpula militar ressaltou os valores das tradições das Forças Armadas, sempre presentes e moderadoras, para assegurar compromisso irrestrito e inabalável com a democracia e com a harmonia política e social. Nas principais cidades do país, a população segue se manifestando de forma pacífica, principalmente na frente de quartéis. Os caminhoneiros estão se concentrando em Brasília. Já são quase 2 semanas com o povo nas ruas, dia e noite, com chuva e com sol, desde que o TSE declarou que Lula venceu a eleição de 30 de outubro. Antes dos primeiros comentários, vamos ver um clipe com imagens dessa semana de manifestações. Boa noite, pessoal. Estamos aqui no primeiro comando da capital. Tá cheio, tá todo mundo aqui. Tá. O exército veio falar com a polícia ali e a polícia simplesmente saiu pianinho. Nada vai acontecer aqui. Tá. Estamos sendo amparados pelo exército. Salvem as crianças! Forças Armadas! Salvem as crianças! Forças Armadas! Salvem as crianças!
Na quarta-feira, Lula teve uma agenda longa em Brasília e se reuniu com o Arthur Lira, presidente da Câmara, e com o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. E também se encontrou com Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Os dois trocaram elogios e pedidos. Moraes pediu a Lula um projeto para controlar as redes sociais. O petista disse que o ministro é um orgulho para o Brasil e pediu o fim das manifestações. Lula acha que as pessoas que estão nas ruas não sabem nem o que pedem e devem voltar para casa. É um grande democrata, sem dúvida nenhuma, o Lula. E informações que eu tenho fresquinhas aqui de São Paulo. Nós temos uma fã aqui no 4x4, que está sempre aqui na entrada do nosso prédio, a Leni, e me disse que está muito cheio lá, o movimento está grande, aqui em frente ao Comando Militar do Sudeste, no Ibirapuera, aqui em São Paulo. Povo na rua é sempre democrático, só o Lula acha que não, né? E é impressionante, consta, como a gente não vê essas imagens que o 4x4 mostrou na grande mídia, nos canais de televisão. Parece que o simples ato de exibir essas mensagens é, de alguma forma, um golpe ou um ato golpista. É muito estranho tudo, consta. Lacombe, foram muitas coisas aí que a gente mostrou para analisar. Aqui fora do Brasil, a imprensa mostra. Não é só a Fox News, não. A Al Jazeera, NBC, vários canais estão mostrando, Bloomberg, né? A Rede Globo não tomou conhecimento de que o povo patriota está nas ruas há 2 semanas, né? E clamando por transparência, pelo VAR, né? Para usar a linguagem futebolística. Veja, sobre a nota das Forças Armadas, é preciso a gente lembrar aqui do contexto, da cronologia. Primeiro, veio o relatório do Ministério da Defesa sobre o processo eleitoral. E esse relatório disse claramente o seguinte: o TSE não permitiu acesso a coisas importantes, a testes relevantes, dinâmicos, né? E a conclusão é de que não dá para dizer que houve um processo fair. A imprensa pegou e distorceu tudo, disse... Forças Armadas, relatório do Ministério da Defesa, diz que não teve fraude, ou que não tem como provar que houve fraude. Quer dizer, que tentaram distorcer. Aí as Forças Armadas ficaram chocadas com essa reação militante e no dia seguinte colocaram os pingos nos is numa outra nota, dizendo, olha, não foi bem isso que a gente disse, não. A gente disse que não permitiram várias análises importantes e que não dá para concluir se foi transparente ou não. É mais ou menos, na minha interpretação, como se o TSE tivesse falado, vem ver o meu restaurante, faz uma inspeção, só não entra na cozinha, né? Então isso ficou muito claro. E ainda houve um pedido de criar uma comissão urgente para avaliar o que aconteceu. Então, a mídia distorceu tudo, as Forças Armadas tiveram que ir lá esclarecer. E aí, no dia seguinte, não satisfeitos, os militares vão lá e soltam essa nota. A coisa tem uma coerência, uma lógica, uma cadência, né? O que essa nota está dizendo? Esse povo que está na rua está protestando de forma legítima, a casa a ser pressionada é o Congresso, a casa do povo, porque é o poder legislativo que pode fazer alguma coisa, e, lembrando a vocês, caso não tenham se dado conta, se tocado, se nada disso funcionar e o Brasil mergulhar num caos, numa desordem, cabe sim às Forças Armadas colocar ordem na bagunça, digamos assim. Então o recado foi dado, eu li assim, né? E a reação qual é da turma de lá? Dobrar a aposta, né? O Alexandre de Moraes falar assim, não, esse assunto já está encerrado há muito tempo, quando perguntaram para ele sobre a nota dos militares, né? Está encerrado para quem, cara pálida? Só se for para a cabeça reluzente dele, para nós não. Para nós não está nada encerrado. Olha os brasileiros nas ruas, eles estão pedindo explicação, estão pedindo transparência, eles querem respostas, tem muitas dúvidas, tem anomalias, tem processo muito opaco, comandado por alguém tão partidário e que adora uma censura, como é o caso do Alexandre de Moraes. E aí ele vai lá e se reúne com o Lula para ficar trocando elogio mútuo, né? Aliás, teve um deputado petista que sugeriu, acho que com muita, inclusive, propriedade, Lacombe, que se espalhasse busto do Alexandre de Moraes pelas praças públicas do Brasil. Algo como os stalinistas sempre fizeram com o Stalin. E eu acho muito adequado, né? Porque se teve alguém que foi o maior responsável por essa vitória estranha, suspeita, para dizer o mínimo, do ex-presidiário que não consegue arrastar ninguém nas ruas, né?
foi o Alexandre de Moraes. Nada mais merecido do que ele ter estátua nessa nova nação que eles estão tentando construir, uma espécie de Alexandria misturado com o lulismo, né? Só que tem que combinar com os russos, no caso com o povo brasileiro que não está gostando desse teatro farsesco e está na rua justamente protestando e tem, como nós vimos, o respaldo das Forças Armadas. Então, dizer que essa história está encerrada, a vida que segue, vamos falar aqui de projeto de censura, é só na cabeça dessa turma que acha que o Brasil já virou Cuba. Ainda não, ainda não. E digo mais, né, num país normal e sério, como é que um ministro do STF propõe ao presidente eleito que ele faça uma legislação que seja qualquer? Isso é tão distorcido, isso é tão invertido, né? Mas, de novo, falar que isso é coisa de republiqueta das bananas é repetir o óbvio, é chover no molhado. Faz tempo que essa patotinha acha que vive na Venezuela. O Alexandre de Moraes está cobrando do Lula o que o Lula prometeu ao longo de toda a campanha. Na verdade, ele fala da regulação da mídia há muitos e muitos anos e insistiu nisso durante toda a campanha. Agora, Ana, é estranho, porque o Alexandre de Moraes sabe como ninguém regular a mídia, né? Ele precisa de alguma ajuda do Lula para isso, né? Na verdade, ele já está fazendo isso, ele precisa de quê mais? O engraçado, Lacombe, é que mesmo ele regulando, censurando perfis no Brasil, até perfis de parlamentares, como o Constantino mencionou, a notícia já está correndo o mundo, Sky News, Newsmax, como o Consta mencionou, não é só a Fox News. Para você ter uma ideia, Lacombe, eu recebi vídeo de manifestações do Brasil de professor meu da UCLA, americano. Eu não sei qual perfil no Instagram ele viu, ele pegou e ele me mandou querendo saber mais detalhes, e aí eu contei os detalhes e mandei alguns outros que eu tinha, mandei esse dos caminhoneiros que nós acabamos de mostrar, e não adianta, porque a notícia está lá fora, não tem, o Alexandre de Moraes vai fazer o quê? Vai prender 200, 300, 500 mil pessoas por estarem nas ruas de forma ordeira, de forma pacífica? Só que essas manifestações, Lacombe, tem alguns pontos bem significativos para mim. Primeiro que a gente aqui de fora, a gente fica olhando e, assim, coração bate mais forte, né? Existe um amor diferente de quem sai do Brasil. Eu acho que é um amor até mais intenso. Então a gente vê, a gente quer participar, a gente quer tentar ajudar de alguma forma, tudo, claro, dentro da Constituição, mas essas manifestações, elas são emocionantes por alguns pontos. Primeiro, aquele imediatismo que o brasileiro tinha, aquela coisa de, se não acontecer agora, deixa pra lá, não vai dar certo, o brasileiro abandonou isso. O brasileiro mostrou a resiliência que ele tem de trabalhar de sol a sol, de tentar o seu emprego, de sustentar sua família. Essa mesma resiliência ele agora traz para a política. Não é assim não. Nós vamos ficar nas ruas e as pessoas fazendo vaquinha, mutirão, barraca, chuva, comida, banheiro químico, isso tudo de maneira pacífica, de maneira ordeira. Então aquele antigo comodismo político que nós tínhamos, é tudo corrupto, entra corrupto, sai corrupto, vai tudo ficar na mesma, acabou. Outro ponto interessante dessas manifestações é que elas já transcenderam aí o nome do próprio presidente Bolsonaro, né? São manifestações agora por um projeto de nação que está lutando contra um projeto de poder, que nós sabemos que, além do que ele já fez contra o Brasil nos últimos anos, né, nos anos de administração petista, agora vem com aquele quê de vingança, da vingança pessoal. Então o brasileiro agora está resiliente também na política. Olha, o presidente Bolsonaro talvez tenha sido injustiçado nas cédulas, já que o TSE não responde às perguntas que existem, né? O senhor Alexandre de Moraes podia simplesmente fazer um pronunciamento público e dizer, olha, vocês estão errados, por isso, o código isso, e explica, mas ele não explica. Esse silêncio continua sendo muito perturbador. E o brasileiro já entendeu que, apesar desta eleição ter sido imunda, e eu digo o processo todo, abuso de autoridade, canetadas inconstitucionais,
Agora o brasileiro falou, peraí, sai o presidente Bolsonaro da equação, sai o ex-presidiário e vai entrar o povo que vai lutar por um projeto de nação justo diante de uma eleição, como eu disse, imunda em vários sentidos. Então, esses pontos do brasileiro ter abandonado aquele velho comodismo, né, o velho pão e circo que durante muito tempo pavimentou o nosso dia a dia, de uma maneira até muito sólida, hoje o brasileiro não quer mais isso. Ele não quer mais o comodismo, ele não quer o imediatismo, ele sabe que ele precisa estar ali juntos de maneira ordeira, pacífica. Então é muito emocionante ver essas imagens e famílias, crianças, bebês e caminhoneiros e agro e gente humilde e gente classe média, classe alta. Esse é um ponto, eu acho, que vai ficar marcado na nossa história para sempre, Lacombe, e vai inspirar muitas gerações futuras, e agora temos que torcer para que o desfecho também seja positivo. A questão toda é que a gente está num momento em que contestar virou ato antidemocrático, em que o debate foi absolutamente abolido, né? A gente pode tirar a discussão sobre a urna eletrônica em si, que, aliás, uma ótima charge aqui da Revista Oeste, a urna eletrônica cheia de cadeados, de lacres, né? E olha aí, pode olhar, investiga aí, Ministério da Defesa, como é que faz? Né? Então você tem as dúvidas, claro, sobre as urnas, você tem as dúvidas sobre o sistema de totalização. Agora, consta, recebi um vídeo essa semana, uma simples compilação de manchetes de jornais, de portais de notícias, com decisões do TSE ao longo de toda a campanha contrárias ao presidente Bolsonaro e favoráveis ao Lula. Juro a você, era um vídeo de quase 10 minutos, apenas com flashes de manchetes, de decisões questionáveis do TSE. Então, o processo em si foi todo muito desequilibrado, né? A questão é, a partir de agora, Consta, o que podemos fazer? Essa é a pergunta, Lacombe, que todo mundo tem feito, né? Eu recebo diariamente várias perguntas, o que pode ser feito, porque todo mundo sabe que houve uma eleição manipulada. E eu já tinha dito isso antes do resultado. Falava, independentemente do resultado e do relatório do Ministério da Defesa, nós já estamos diante das eleições mais distorcidas e manipuladas da história do Brasil. O TSE, comandado pelo Alexandre de Moraes, ex-funcionário de Alckmin, que vem a ser vice da chapa de Lula, perseguiu o Bolsonaro implacavelmente e protegeu Lula como um pai protege seu filho. Né? A verdade é essa, ou como um funcionário exemplar protege seu chefe. Eu não sei qual é a melhor analogia. O fato é que nós não podíamos lembrar o que o Lula fez no verão passado. Não podia chamar de presidiário, ele foi presidiário. Não podia lembrar dos escândalos todos de corrupção, porque afinal de contas queriam que a gente dissesse que ele foi inocentado, coisa que ele não foi. Isso sim seria fake news. E tudo isso com a cumplicidade da velha imprensa, que aceitou esse papel, que tratou Alexandre de Moraes como se fosse a muralha em defesa da democracia. E isso levou, nós vamos mostrar mais à frente, isso permitiu todo esse teatro farsesco, né, que contasse com a participação de figuras que até ontem eram respeitadas pela sociedade, Armínio Fraga, né, Henrique Meirelles, Helena Landau, todos esses tucanos foram lá emprestando seus nomes, suas reputações para esse projeto de poder que passou uma borracha no passado de Lula. E todos eles com esse discursinho patético. Precisamos salvar a democracia, cartinha pela democracia. Salvar a democracia de quem? De quê? De qual ameaça? Do Bolsonaro? Do povo que vai na rua dia 7 de setembro com suas famílias e a bandeira do Brasil pedindo respeito à Constituição e liberdade? Esses são os que ameaçam a democracia? Isso é ridículo. Então, a imprensa tem culpa no cartório. Eles permitiram a ousadia desses canalhas, né? E como muita gente diz, está na hora das pessoas de bem terem a ousadia dos canalhas. Porque senão nós vamos ver o Brasil virar Venezuela mesmo. Porque eles estão dobrando a aposta. Eles não têm medo de nada, não tem notinha de militar que os intimide um pouquinho que seja. Então eles estão avançando, né, e avançando com uma sede por controle total impressionante. Essa coisa de censura que nós estamos vendo é inaceitável. Como é que jornalista pode aceitar participar disso? Nós temos parlamentares. O Nicolas Ferreira foi eleito com 1,5 milhão de votos.
Foi o deputado mais votado. E a última postagem dele, antes de uma dessas censuras, foi uma receita de pudim, porque ele estava, obviamente, debochando, ironizando e protestando contra esse estado de coisas, essa situação totalitária. Aí baniram ele a pedido do TSE. Quer dizer, um deputado, um parlamentar. Aí os petistas vão lá e celebram. Tudo bem, petista faz isso mesmo, quer virar Cuba, quer controlar tudo. Agora, jornalista aceitar fazer esse jogo sujo é uma coisa assustadora, temerária. Nós vamos lembrar, porque, Lacombe, nunca na história desse país houve uma divisão tão clara. A coisa é binária hoje em dia. Não há espaço para o isentão, para a zona confortável, cinzenta, para ficar em cima do muro. Tanto é que todos esses isentões típicos, esses tucanos, eles desceram do muro e emprestaram seus nomes para o projeto totalitário de poder, de censura e corrupto do PT e companhia. Nós vamos lembrar. Tem uns aí já ensaiando, né? Pular do barco rapidinho. Nós vamos lembrar o que vocês fizeram. Porque vocês estão desse lado. E do lado de cá estão todos os brasileiros de bem, que não é bolsonarista, não é de direita, extrema-direita, golpista, antidemocrático, nada disso. São cidadãos que querem apenas o VAR. Nós não gostamos do teatrinho que vocês montaram. Nós não estamos achando graça. Até porque nesse circo a gente sabe que o palhaço somos nós. No fim, só se enganou com o Lula quem queria ser enganado, no fim das contas, né? E, Ana, é isso. Ou você defende a censura, ou você defende a democracia, né? Eu tive uma discussão com um colega jornalista essa semana exatamente sobre isso, que o Constantino acabou de citar. Acho que censura ninguém pode defender, nenhuma pessoa pode defender a censura. Um jornalista, menos ainda, né? Não tem como aceitar. E o engraçado, Lacombe, é que eles estão usando uma retórica tão, eu não diria infantil, mas eu diria canalha, né? Porque muitos defendem a censura como proibir fake news não é censura, né? Frear fake news não é censura. Mas o que é fake news? Quem decide o que é fake news? Eu sempre falo que aqui em 2020 as Big Techs, né, decidiram que falar do computador do Hunter Biden, o filho do então candidato Joe Biden, aquele escandaloso laptop que mostrava inclusive o tráfico de influência do pai dele, aquilo era fake news. Então derrubaram perfis, a mesma coisa no Brasil. Derrubaram perfis, derrubaram inclusive o perfil tweets do New York Post, que é um dos veículos mais importantes da imprensa americana, fundado até por Alexander Hamilton, né, um dos pais fundadores da América. E não, é fake news, é fake news. Eles decidiram, né, o conglomerado decidiu que era fake news porque eles precisavam eleger Joe Biden. E aí, quase 2 anos depois, aparece o New York Times, o Washington Post, olha, realmente não era fake news, é verdade. Agora o Hunter Biden está para ser indiciado pelo Departamento de Justiça americano exatamente pelo conteúdo daquele laptop. Então, quem decide o que é fake news? Né? Na própria pandemia, quantos perfis, não apenas de cidadãos, mas de médicos honrados no Brasil, nos Estados Unidos, epidemiologistas, médicos que trabalham com vacinas aqui nos Estados Unidos, como o Dr. Martin Kulldorff, perfis derrubados porque questionaram a eficácia numa vacina que foi feita numa velocidade nunca antes vista na história. Porque eles disseram que a vacina não protegia contra a transmissão e o contágio. Derrubados, negacionistas, vão para o inferno, aquilo tudo. Pois agora o CDC pede desculpas, né? Realmente a vacina não protege contra contágio e transmissão. Então, quem decide o que é fake news? Quem decide o que é fake news? Nós sabemos muito bem que a censura, ela precisa ser evitada a todo custo. Democracias completamente saudáveis, como é a americana, os pilares da República Americana, eles começaram a ser chacoalhados a partir do momento que a primeira emenda da Constituição americana, que protege contra uma liberdade de expressão quase absoluta, ela foi colocada em xeque por causa das Big Techs,
por causa das Big Pharmas, por causa do establishment, do Big Government, e é preciso agora emplacarmos de volta a liberdade de expressão na sua totalidade, porque é exatamente isso que combate fake news. A liberdade de expressão que vai combater fake news e não a censura como muitos querem colocar. Agora, um ponto que o Constantino trouxe e que é preciso sempre falarmos agora é exatamente dos isentões, daqueles que ficaram em cima do muro, que ficaram com um certo nojinho do bolsonarismo, porque foi o Alan dos Santos que foi preso, então ele é um blogueiro bolsonarista, eu não vou sujar minhas mãozinhas, é o deputado Daniel Silveira, que é bolsonarista. Foi uma inconstitucionalidade? Foi. Uma prisão de ofício ilegal? Foi. Mas ele é bolsonarista. E aí agora o carro da censura está passando em cima de todo mundo e vai chegar em todo mundo, Lacombe. E nós seremos um disco arranhado, sim, como o Constantino muito bem trouxe. Lembrar quem, até economista aí, que trabalhou e fez de tudo para que o impeachment da Dilma Rousseff acontecesse, enaltecendo reforma trabalhista na época do Michel Temer, desembarcou totalmente do liberalismo econômico por causa do nojinho ao presidente Bolsonaro, esqueceu que o Paulo Guedes, que estava à frente de uma pasta extremamente técnica, e agora, duas semanas depois de Lula ser coroado aí na eleição da impunidade, vão descer do cavalo? Não, nós vamos repetir o nome de todos eles e seremos um disco arranhado, porque isso tudo que aconteceu na eleição mais imunda da nossa história aconteceu também por causa do silêncio dessa gente. Agora, 8h34, horário de Brasília. Você sabe que o programa 4x4 é uma produção independente. Nosso trabalho precisa muito do seu apoio. Seja um apoiador oficial do nosso programa, faça a sua assinatura e contribua para que nosso trabalho continue. Aponte a câmera do seu celular para esse QR Code que está aí no canto da tela ou acesse programa4x4.com/apoie. Escolha um plano mensal. São várias opções de valor, incluindo o apoiador Premium, que deixa você ainda mais perto da gente. Se você quiser, pode também fazer um Pix. Apoie o nosso trabalho, apoie o jornalismo independente e contribua para que nossos conteúdos cheguem a mais pessoas. Eu lembro que o 4x4 também é transmitido no vimeo.com, na soultv.com.br e no Facebook. Então, se houver algum problema no YouTube, o programa segue nesses canais. E ainda tem o aplicativo do 4x4 que você pode e deve baixar e o nosso site, programa 4x4.com. Bom, de novo lá sobre o encontro do Lula com Alexandre de Moraes, logo depois desse encontro, o Moraes ampliou para todo o país a ordem de desbloqueio de rodovias que foram interditadas assim que terminou o segundo turno das eleições. Ele já tinha tomado uma decisão assim, mas que valia apenas para o Distrito Federal. O ministro ainda determinou a aplicação de multa de R$100 mil por hora contra os donos de veículos que bloquearem as vias. Quanto aos atos na frente dos quartéis, a indicação é de que eles não serão dispersados. No Rio Grande do Sul, a Brigada Militar, a Polícia Militar de lá, já avisou que não vai usar o batalhão de choque para retirar manifestantes do centro de Porto Alegre. Constantino, a gente continua vendo muita coisa estranha. Por exemplo, toda e qualquer postagem no Instagram, falou alguma coisa de eleição, qualquer que seja, aparece lá ainda até hoje uma mensagem do TSE dizendo que, olha, o resultado da eleição já foi divulgado, confira. E o Alexandre de Moraes tem um poder de polícia que continua depois do segundo turno para, por exemplo, determinar multas milionárias, R$100 mil por hora, para mandar desbloquear a estrada, para fazer o que ele quiser. Então, qual é o caminho? De novo, a mesma pergunta, a gente cai sempre no mesmo, mas como é que a gente vai escapar disso, desse xerifão? Essa é uma boa questão, eu vou aprofundar a minha análise agora de uma maneira bem cautelosa. Antes eu vou dizer o seguinte, né? Vamos lembrar que a Carmen Lúcia, porque o Alexandre de Moraes, a gente menciona o nome dele,
porque, por óbvio, ele é o maior ícone desse abuso de poder, desse arbítrio todo, dessa censura, dessa visão esdrúxula que alguns têm do que seria a missão de um STF, né, que deveria ser guardião da Constituição e não criar da cabeça deles ali leis e tudo mais. Mas eles têm o apoio do plenário, né? O ministro que era dissidente está aposentado, que é o Marco Aurélio Mello, que andou sendo censurado e chamou de inquérito de fim de mundo, aquelas coisas todas. A Carmen Lúcia, ela fez o voto mais vergonhoso da história. Ela defendeu a censura, condenando a censura e dizendo assim, vamos aceitar só um pouquinho. Só que já acabou a eleição e eles continuam com essa mentalidade. Então, eu acho que para responder essa questão, Lacombe, que você traz e todos os brasileiros de bem estão se perguntando nesse momento, a gente tem que pensar assim, o Brasil vive uma normalidade institucional? Essa é a primeira pergunta a ser feita. Eu já disse e repito com toda a calma do mundo que os meus maiores adversários não são os petistas. Os petistas, eles aparecem com a carranca feia, né, de um corrupto sedento por poder. Eles apresentam a essência deles, eles não conseguem ocultar isso. Os meus maiores adversários são jornalistas, são analistas, são empresários, banqueiros e economistas que aparecem na maior cara lavada com voz, né, com voz de estadista para dar entrevista, tipo Rodrigo Pacheco, e fala assim, as instituições no Brasil estão funcionando perfeitamente, a democracia tem que ser respeitada. Esses são os adversários, porque eles estão fingindo que o teatro farsesco e bem chinfrim, né, um esquete mequetrefe, escrito por figuras sem criatividade até, né, tosco, o negócio é tosco. Eles estão fingindo que isso é digno de uma república das mais sérias e robustas do planeta. E a gente está olhando e falando assim, puxa vida, isso é ridículo. Então a primeira pergunta é, o Brasil vive uma normalidade institucional? Não. Aí, o que fazer diante disso? Bom, a gente sabe que tem muita gente nas ruas clamando de forma desesperada por uma solução mágica, por uma bala de prata. Muita gente menciona artigos constitucionais, né, 142, e por aí vai. O meu ponto é o seguinte, Lacombe, e eu falo isso, é óbvio que, de certa forma, a gente está aqui fora, eu, Ana Paula, a gente fica com um pouco mais de coragem para tocar em alguns pontos que são tabus, né? Só que alguém tem que fazer. Eu trouxe outro dia a análise do que aconteceu neste país, em que eu vivo há 7 anos e a Ana Paula há mais tempo ainda, né? Esse país é tido como garantida a liberdade, a primeira emenda, a segunda emenda, mais ou menos, porque a turma democrata da esquerda avança e tenta avançar. Mas isso não foi uma licença de alguém como Alexandre de Moraes. Assim, para quem não estudou a história americana, não foi há 240 e tantos anos que alguém como Alexandre de Moraes virou e falou assim, isso aqui é tudo bonitinho, vamos escrever isso e vamos dar como uma licença para esse povo maravilhoso que veio da Europa, esses valores e essas liberdades. Não foi bem assim que aconteceu. Tinha um sujeito, por exemplo, chamado Thomas Paine, que escreveu um panfleto chamado Common Sense e que foi o mais lido na época. Ele pregava até regicídio, era um negócio bem radical, né? Ele virou um dos nomes mais importantes da Revolução Americana, né? Tinha figuras mais conservadoras, como John Adams, como George Washington. O George Washington que assumiu a liderança das milícias. Depois foi o primeiro presidente americano. Queriam até conclamá-lo rei. Ele que não aceitou e ele tentou criar a república que ele sonhava. E ajudou muito nesse sentido. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, no taxation without representation. Sem representação no parlamento, não tem essa história de vir aumentar imposto aqui na colônia, ou metrópole, ou coroa britânica. E aí entrar em guerra com a maior potência da época, o Império Britânico, com toda a sua frota naval, tudo. E lutaram pela liberdade. Rodrigo, você está defendendo uma guerra, você está defendendo luta, pegar em armas. Não, não e não. Eu estou trazendo como análise para reflexão que a liberdade, do ponto de vista histórico, ela nunca foi uma licença de iluminados e ungidos. Até porque os professores marxistas, a turma de esquerda, eles adoram uma revolução que essa sim só serviu para espalhar sangue, que foi a francesa, né? Era linda a visão estética, igualdade, fraternidade, liberdade, e entregou o que na prática? Guilhotina, o terror e Napoleão. Numa ditadura depois. Não serviu para nada que prestasse muito, mas é adorada pela esquerda. Eu estou falando aqui de uma revolução decente, conservadora em essência, e que entregou liberdade e a nação mais próspera e livre do planeta. Só que não foi uma concessão. Liberdade nunca é um presente.
né? Então, se a gente pergunta, as instituições no Brasil estão funcionando, e a resposta é não, a gente tem que começar a pensar fora da caixa, que não vai ser do Lula ou do Alexandre de Moraes que nós vamos ter as garantias dos nossos direitos básicos. É apenas isso, é pensamento, é alimento para pensamento, só isso. Food for thought, como dizem os americanos. George Washington não quis ser rei, né? E imagina se oferecessem isso ao Alexandre de Moraes, ele nem precisa disso, né? Ele já se autoproclamou rei. Agora, 8h42, horário de Brasília, recado da Brasil Biofuels, parceira do 4x4, que atua em 5 estados do Brasil. A BBF é a maior produtora de palma de óleo da América Latina, cultiva quase 70 mil hectares na região norte do Brasil. A BBF atua com responsabilidade, compromisso e respeito ao meio ambiente. A empresa contribui para o desenvolvimento socioeconômico da região norte. São gerados mais de 6 mil empregos diretos e 18 mil indiretos no cultivo da palma de óleo, na produção de biocombustíveis e na geração de energia limpa e renovável para mais de 140 mil clientes que vivem em áreas isoladas. A BBF é pioneira no desenvolvimento dos biocombustíveis diesel verde e SAF, o combustível de aviação sustentável. Vamos conhecer mais sobre a BBF. Outras informações você encontra no site da BBF, www.brasilbiofuels.com.br. E agora o 4x4 conversa com o Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que está aqui no nosso estúdio, cientista político, deputado federal reeleito pelo PL de São Paulo. Deputado, parabéns pela reeleição, prazer tê-lo aqui com a gente no 4x4. Muito obrigado. Bom, estamos aqui discutindo, né, que caminhos o Brasil terá a partir de agora, com esse estabelecimento de... Constantino estava falando aqui do rei Alexandre, né, e com Lula. Né, de que maneira o Congresso Nacional pode se interpor, né, a esse governo que se apresenta formado por um Executivo e STF em conjunto? Olha, Executivo e STF em conjunto se torna uma força muito poderosa na nossa República e requer cada vez mais de uma oposição extremamente tênua, muito mal formada, muito mal organizada, de se consolidar como uma oposição séria. Não dá para você esperar muito dessa oposição que tem que se formar agora em tempo recorde para se contrapor a essa força, na minha opinião, quase que ditatorial, que está por vir. E eles já estão trabalhando. Ao invés da oposição estar trabalhando para se formar como oposição, o que tem acontecido é o próprio Executivo e Judiciário estarem formando ou tirando bases da oposição para formar uma maioria. Então, ou seja, revertendo o quadro eleitoral que aconteceu de uma maioria não de esquerda, que aconteceu no Congresso, mas já estão revertendo isso para fazer uma maioria de esquerda. E aí você vai ter uma maioria de esquerda no Congresso, o Poder Executivo, o Poder Judiciário, está estabelecido aí diria que a tempestade perfeita aí para o brasileiro não aguentar mais essa situação. Então é isso que eu vejo, que a gente tem um rigor muito maior aí, uma imposição, um peso muito maior de responsabilidade. Ana, você. Boa noite, deputado. Obrigada pela presença. Parabéns pela reeleição. Deputado, olhando para frente, né, nós precisamos, claro, de muitas reformas, né, reforma tributária, enfim, mas acho que dentro de tantas reformas que nós precisamos para um projeto de nação, uma reforma política eu acho que seria a mais importante. A pergunta que eu tenho para o senhor é a seguinte: é possível sonharmos com uma reforma política, com esse Congresso que começa a ser modificado, ou ainda precisaremos de mais um ciclo?
E dentro dessa reforma política, eu gostaria muito que o senhor explicasse, já que o senhor entende muito, né, de Constituição americana, federalismo americano e o voto distrital no Brasil, como ele pode ser uma boa solução para nós brasileiros. Perfeito. Bom, com relação à possibilidade de ter uma reforma num contexto de sendo oposição, ela é muito difícil. A oposição tem que, na minha opinião, combater o poder executivo e também o poder judiciário para poder sobreviver, não só como oposição, mas para poder manter o Brasil ainda intacto com uma abertura de fato democrática até os próximos pleitos eleitorais. Eu não estou muito otimista se a pauta, se a agenda do Poder Executivo vier a se consolidar, a janela de democracia se fecha. Eu não vejo os próximos pleitos eleitorais sendo pleitos positivos para a democracia com esse executivo que se formou com essa agenda que eles já se colocaram em pauta. Então, só para pautar isso aí, eu acho que eu diria que a prioridade da oposição seria de sobrevivência. E eu diria, até olhando para trás, foi uma das grandes oportunidades que a gente perdeu em não ter pautado essas grandes reformas na última legislatura. Exatamente porque talvez a gente não tinha uma maioria, mas existia ali ao menos o executivo que poderia ter pautado algumas dessas reformas, estaria blindando o nosso sistema desse tipo de tomada do poder. Eu sempre pontuei isso em várias discussões constitucionais. O nosso sistema constitucional, ele permite tirania. Ele permite tirania de toda sorte, tirania do judiciário, tirania do executivo, tirania do legislativo, permite que os governadores sejam tiranos, permite que os prefeitos sejam tiranos. Então, nós não temos os respeitos às liberdades individuais e elas são manchadas ou tingidas ou violadas por várias entidades, não é só o Poder Executivo. Então a gente tem que entender que o nosso sistema, o nosso perfil constitucional é uma porcaria, essa que é a verdade. E a gente não pautou isso na última legislatura, quando a gente ao menos tinha liberdade para poder se expressar. Então agora a gente tem muito menos disso e eu acho que essa janela, se for consolidado esse poder ditatorial, como eu mencionei na primeira intervenção, a gente vai ter menos chance de poder pautar qualquer tipo de reforma e a gente vai ter que se mobilizar para poder sobreviver. Agora, dentro dessas reformas que a gente poderia pautar como sendo positivas, de fato, o voto distrital ele tiraria todo esse ônus de ter recurso público para financiar a campanha. Ele barateia as campanhas de uma tal maneira que você não necessita mais, ela se torna mais orgânica. O voto distrital ele pulveriza a democracia. Você torna de fato o teu eleito mais vinculado com o eleitorado de uma circunscrição territorial muito menor. Então, praticamente, o deputado, os vereadores, os deputados estaduais, eles não precisam fazer campanha em todo o estado, ele faz só no distrito dele, e o distrito conhece o seu candidato. Então, isso barateia as eleições, torna muito mais orgânico, torna mais grassroots, como diz lá nos Estados Unidos. Então, isso é o que é o fundamental. E para esse lado, todos os países que têm constituições estáveis e Estado de Direito evoluído, têm voto distrital. Incluso a França, que mudou do voto proporcional, que é o nosso, para o voto distrital em 2 turnos, a maioria em 2 turnos. Foi criado por Charles de Gaulle, numa situação muito similar ao que a gente está vendo agora no Brasil. Um caos social, uma instabilidade muito grande, Charles de Gaulle assume, com uma nova Constituição sendo pautada e várias reformas implícitas nessa Constituição, incluso mudança de sistema eleitoral, que era para a mudança do voto proporcional, que é o nosso, para o voto distrital. É fundamental que isso ocorra para que a gente tenha uma democracia de fato. Então, mas eu não vejo essa chance se por acaso primeiro, a população que hoje está na rua esmorecer e fala assim, não, eu vou para casa e vou deixar passar vamos fazer aqui uma transição fácil. Eu não vejo esse governo com legitimidade nenhuma, a começar pela legitimidade moral. Não existe legitimidade moral desse governo. É um governo criminoso, feito por criminosos e gente desqualificada. Ninguém está vendo, notem que não tem nenhum grande pensador, nenhum grande intelectual, nenhuma grande personalidade da sociedade está vindo via apoiar um governo criminoso. Está vindo só os piores que exigem uma convergência de tudo que é ruim. Então isso é que é notável aqui na Constituição desse Executivo. Ele já nasce tênue.
E agora, na segunda questão, os planos desse governo, que não é um governo, na minha opinião, de legitimidade moral, os planos são terríveis. Então a população já entendeu isso. Aí vamos falar de... Você muito bem pontuou, Henkel, desculpa aqui, tá me delongando nesse assunto, não, mas você pontuou isso muito bem na sua intervenção. Eu até já tinha escrito alguma coisa nesse sentido. A opinião pública não depende mais dos parlamentares. A opinião pública já está consolidada. Né? Ela já está consolidada, pode fazer aí toda sorte de bloqueio, toda sorte de cerceamento. A opinião pública não vai mudar. O que nós estamos vendo hoje em termos de manifestação é uma manifestação completamente descentralizada, é uma manifestação legítima de famílias com plena consciência do perigo que é o plano dessa organização criminosa assumir o controle do Brasil. Eu gostaria muito também de ver, não só os militares que fizeram ali um pronunciamento, mas também gostaria de ver as forças policiais. Gostaria de ver também a Polícia Federal, gostaria de ver também a Polícia Militar se manifestar, porque eles é que dão poder a essa junta criminosa que está se instituindo. Então, vamos adiante aqui, porque eu acho que o tema é bem profundo, podemos desambiguar algumas coisas que eu falei aqui, mas de fato eu não acho que a gente vai ter possibilidade de reformas com essa conjuntura que a gente está vendo. Constantino. Deputado, boa noite, parabéns pela reeleição. O senhor falou muita coisa, eu fiquei pensando, né? Charles de Gaulle, por exemplo, não dá nem para comparar com esse bandido aí que foi quase nomeado pelo TSE presidente. E de 50 nomes de transição, de equipe de transição, 18 têm problemas, estão encalacrados com a justiça, com escândalos de corrupção. Quer dizer, é exatamente o que o senhor colocou, uma quadrilha, e a reação da oposição agora é mais ou menos o modo bombeiro, é apagar incêndio e evitar o pior. Aí a pergunta que eu lhe faço, deputado, algumas pessoas colocam no legislativo a esperança, assumindo que vida que segue e Lula presidente ano que vem. Nós vimos no passado, quando o PT realmente errou muito na mão e quase destruiu a economia brasileira e a democracia junto, nós vimos que essa turma do Centrão Fisiológico, do MDB e companhia, eles conseguiram se unir para expurgar o mau elemento ali. Fizeram o impeachment da Dilma e veio o Temer com a ponte para o futuro e o Brasil não naufragou. Eu mesmo fazia análise nessa época dizendo que quem vai salvar o Brasil do destino venezuelano é essa turma que não tem interesse em perder a galinha dos ovos de ouro. O senhor acha que dessa vez pode acontecer algo similar ou... dado que a turma vem com essa sede, dado que eles têm companheirismo, para não dizer cumplicidade, no Poder Judiciário, o senhor acha que é frágil demais depositar esperança nesses fisiológicos para impedir uma vez mais o destino venezuelano? Muito frágil os fisiológicos. Acho que a força de coesão que existe hoje não existia em 2002. Lembrando que o Foro de São Paulo só cresceu em suas ramificações, suas estruturas, a sua influência. E agora o que nós estamos vendo? Vários países que são muito pequenos, com economias muito débeis, dependentes de ter a economia brasileira para sustentar essas economias débeis que se socializaram, né? A economia socialista não se sustenta, então precisa de um parceiro maior para fazer essa sustentação. Nós somos esse parceiro maior que vamos ter que abrir mão de muitas das nossas reservas, muito do nosso equilíbrio fiscal, para fazer essa grande ideia de pátria grande de Foro de São Paulo vingar. E eles estão hoje mais organizados, eles só cresceram nas suas organizações, a sua infiltração. Existe infiltração deles até mesmo nas Forças Armadas, nas polícias. Então, eles já estão trabalhando, eles nunca pararam de trabalhar. E eu acho que na questão fisiológica, eu nunca vi o Centrão se equiparar ideologicamente para fazer o combate. Você veja... O Centrão, ele não tem nenhuma ideologia, não faz a mínima noção como fazer um combate ideológico contra a esquerda. Nunca se instruiu, nunca se melhorou na sua qualificação até acadêmica para poder fazer esse confronto. Então ele cede muito facilmente. E muitos desses do Centrão estão hoje na oposição, né? Se dizem oposição e tal. Mas eu não acredito que isso possa durar muito. Eu espero que tenha mais resiliência. A única chave que nós... a única variável aqui que nós podemos destacar é a ação da população em torno desses recém-eleitos. Porque aí sim nós podemos dizer, olha aqui, a opinião pública mudou e não quer que o Centrão se torne esquerda, que o Centrão ajude o plano da esquerda. Então isso eu diria que mais uma vez o ônus está de novo, infelizmente,
no colo do manifestante, no colo aqui da opinião pública, mas infelizmente é o de quem eu como brasileiro, eu estou olhando as manifestações de rua, eu com grande esperança, né? Eu tenho certeza que eles estão olhando para nós parlamentares com alguma esperança, e eu estou jogando a bola para o campo deles, dizendo, olha, eu espero que haja uma manifestação constante para que o Centrão se consolide como sendo oposição, porque de fato está em jogo a sobrevivência do Centrão. Eles não estão entendendo que essa PEC de transição vai acabar com o Brasil em pouco tempo. É inflação direta, uma instabilidade muito profunda, e isso vai criar o quê? Uma dependência, uma fragilidade macroeconômica, vai tornar ainda cada vez mais pessoas dependentes. Então o público que hoje diz, não, eu sou do Centrão e tal, porque eu não sou nem extrema direita, esses não vão ter mais muito o que falar em pouco tempo, vão ou entrar para a oposição e virar parte do governo, que eu acho que a maioria ali talvez não queira, mas da oposição vai requerer isso. Então tem que ter um combate ali exatamente nesse momento. E só lembrando, a gente está com um hiato aqui que eles estão aproveitando muito bem. Eles estão fazendo a PEC da transição nessa legislatura e não na próxima. Na próxima, certamente teríamos um quadro de oposição um pouquinho mais consolidado. Nessa, ainda tem um quadro da legislatura anterior. Então eles estão querendo jogar toda a culpa dos problemas que podem advir da instabilidade econômica com essa PEC de transição nessa legislatura. E eu estou tentando convencer meus pares ali, mas enfim, vamos tentar trabalhar internamente, mas agora vamos cobrar também. Gostaria de ver pessoas cobrando os deputados e cobrando os senadores, porque esses já estão prestes a se entregar para esse novo governo aí. Isso não é bom. Antes de mais uma rodada de perguntas, deixa eu pedir a você que está acompanhando aí o 4x4 para se inscrever no canal, compartilhar o link do programa, já com mais de 92 mil visualizações simultâneas neste momento, 8h58, horário de Brasília. Bom, deputado, eu estou bem pessimista em relação, acho que não vai passar nenhuma reforma neste novo governo, até porque, historicamente, o PT nunca se preocupou em fazer reforma alguma. A minha preocupação maior, então, é preservar o que fizemos. A mini-reforma trabalhista, a reforma da Previdência, de que maneira o Congresso Nacional, né, como o senhor já falou, provavelmente apoiado pelo povo, pode barrar uma derrubada, uma revisão de reforma da Previdência, de reforma trabalhista, o uso dos bancos públicos, como o Lula já está anunciando que vai sair distribuindo dinheiro, imprimindo dinheiro, de que maneira o Congresso, né, pode barrar isso tudo e de que maneira o povo pode ajudar, concretamente ajudar o Congresso nessa batalha? Olha, quanto mais o povo se manifestar contra o novo governo, mais fraco ele vai ser em passar qualquer mudança. Então, isso é fundamental. Se a gente não tem uma mobilização acontecendo nas ruas em prol daquilo que nós conquistamos, e lembrando, muito daquilo que a gente conquistou não foi anunciado, até para evitar esses embates no Congresso, né? Teve muita coisa que foi por decreto e não passou necessariamente pelo Congresso. Eu acho que o PT vai querer atropelar todos esses decretos e vai querer botar algumas reformas que são até blindando de futuras reformas nossas. Isso que eu acho que eu vejo como o maior problema. Então a gente tem que pontuar isso com muita sapiência para o povo se mobilizar. Agora, ele não pode esmorecer na questão principal, que nós temos um criminoso eleito. Nós temos um criminoso eleito. Isso não dá para engolir. Então temos que manter sempre a força contrária a isso. Ele não tem a legitimidade do Chaves, ele não tem a legitimidade de outros líderes que vieram até da esquerda radical, mas que não tinham já essa pencha de ser um criminoso. Agora, no caso desse novo elemento aí, ele é um criminoso. Ele é considerado um criminoso e foi passando aqui por um processo que a gente até discute a sua transparência, discute até os seus resultados. No entanto, ele está aí para ser empossado no dia 1º de janeiro. Então, as pessoas não podem esmorecer nesse ponto. Eu não acredito que a gente consiga, em pouco tempo, uma mobilização em torno de temas técnicos. É muito difícil você mobilizar em torno de uma reforma da Previdência, um ajuste salarial, aumento ou um congelamento do salário mínimo, uma série de coisas assim que eu acho que seriam positivas para a gente manter a estabilidade fiscal. Eu não acho que a gente consegue. Agora, a gente consegue mobilizar em torno da ilegitimidade de ter um líder que é criminoso. Isso sim, isso temos que manter esse foco. Ana. Deputado, o senhor mencionou, né, nós precisamos também do apoio
de outras forças policiais e dentro aí dessas manifestações que estamos vendo pelo Brasil, um fato bastante inusitado que até enche o coração de esperança foi o fato de que foi enviado a essas manifestações fiscais para fecharem as barraquinhas, desmontarem as barraquinhas, chegaram com vans para confiscar tudo que estava ali, até de maneira voluntária, e os policiais militares expulsaram aqueles fiscais enviados, acho que por Alexandre de Moraes, né, o novo imperador aí do Brasil, com o perdão do trocadilho, acho que a gente não pode nem colocar essa palavra, não merece o Alexandre de Moraes receber esse tipo de palavra na mesma frase, nem de brincadeira. Mas é um ponto interessante. Eu acho que nós temos um vídeo, é isso, Lacombe, que a gente pode mostrar? Pode chamar, vamos lá, vamos rodar o vídeo. Agora a turma do auditores fiscais, eles são acompanhados pela polícia do Exército para se retirar do local da área militar. Prende o Lula! 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 Prende o Lula, rapaz! Prende o Lula! Prende o Lula! Prendeu o Lula, rapaz! Bora! Vai embora! 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 Podemos do povo! A polícia do Exército retira a auditor fiscal do local, então eles não vão prender nada aqui em área militar. Pois é, tá aí as forças, né, os policiais militares escoltando de maneira até bastante educada os fiscais para fora da área militar. E nós temos visto, deputado, como o senhor disse, uma tirania que é até permitida dentro da nossa Constituição por parte de um poder nos últimos 2 anos, o Poder Judiciário. A gente até nem pode falar o Poder Judiciário de uma forma geral, porque apenas essa Constituição do STF que vem distorcendo e não respeitando a nossa Constituição como deveriam respeitar. E aí, dentro dessa questão, onde a Suprema Corte, que deveria salvaguardar a nossa Constituição, não faz, a pergunta que fica e que é a pergunta de $1 milhão que todo mundo está fazendo. Quem vai conseguir parar Alexandre de Moraes, já que Rodrigo Pacheco, como presidente do Senado, se escondeu, infelizmente, atrás de uma covardia histórica de não colocar no plenário a votação de um processo de impeachment contra Alexandre de Moraes e suas inconstitucionalidades. Nesse caso, deputado, quem vai conseguir frear, parar essas inconstitucionalidades e esse desrespeito absurdo do ministro Alexandre de Moraes dentro desse novo contexto? Olha, nesse inteirinho, eu digo, entre hoje e a próxima legislatura, onde que está o poder do judiciário? Está no poder do respeito que as forças policiais têm aos judiciamentos que são feitos pelos juízes. Então, no minuto, se houver uma perda de respeito, ou seja, se a Polícia Federal ou se as outras polícias deixarem fazer, não vou obedecer lei ou não vou obedecer mando ilegal, né? Não vou obedecer violação da Constituição. Lembrando aqui para o telespectador, Polícia Federal, todo policial federal conhece muito bem a Constituição do Brasil, conhece muito bem as leis, são exímios conhecedores jurídicos, poderiam ser advogados, criminalistas ou de qualquer outra faceta, são muito bem qualificados, eles sabem exatamente o que está acontecendo, sabem quando é um mando ilegal, quando há uma violação, quando não teve o devido processo legal, não teve envolvimento do Ministério Público com relação à investigação, eles sabem disso. Só que eles também, por lei, são obrigados a obedecer os judiciamentos, eles também têm essa obrigação. Aí fica aquela coisa, vão continuar nisso, sabendo que estão violando a Constituição, cometendo uma ilegalidade na sequenciamento dando vazão a essa ordem legal, e
as consequências disso ficam por conta do quem? Por conta da Polícia Federal, que cai no colo deles, na minha opinião, que são o braço da força. Então, em algum momento, tem que se reconciliar essa consciência da Polícia Federal como instituição, não destacando aqui um outro policial federal, mas como instituição, ela tem que se pronunciar. É muito importante isso. Então, nesse inteirinho, eu só vejo isso, só vejo você demovendo poderes que hoje são poderes efetivos do judiciário. Não há outra maneira de você contrapor a isso. O Congresso não vai se reunir porque qualquer projeto de decreto legislativo que poderia vir do Congresso como um todo contra essas violações constitucionais, primeiro, não temos mais tempo hábil. Segundo, temos o Senado. Então, qualquer coisa, até os deputados têm muita vontade de fazer vários decretos legislativos. Só que a gente sabe que o Senado não vai pautar, não vai votar isso, né? Esse atual Senado já está tomado. Então, tem que esperar uma próxima legislatura. Então, enquanto não há uma próxima legislatura, esse tipo de decreto legislativo não temos como resistir a essa imposição, a essa impositura do judiciário. Mas as polícias poderiam se manifestar. É por isso, porque é aí que está o balanço da coisa. Então, nós temos aí uma janela muito incômoda aí de ter que lidar com essa situação, ver a população na rua sofrendo com isso. Eu, como brasileiro, também estou sofrendo com isso. Não quero ver Brasil sendo dominado por organização criminosa, indo para esse lado. Então a gente ainda tem uma esperança muito grande em toda essa instabilidade, por incrível que pareça. Temos ver um conservador achando que a instabilidade é positiva. É sim, é positivo nesse momento, porque de fato os planos que estão por vir desestabilizam ainda mais o Brasil. Então nós temos que olhar isso como sendo um rito de passagem. E é muito positivo ver o que está acontecendo na rua e não por iniciativa de partidos políticos ou deputados ou qualquer um com interesse político nesse momento. É um movimento absolutamente espontâneo. Exatamente. Constantino, você fecha a nossa entrevista com o deputado. Eu ia comentar até sobre o pusilânime do Rodrigo Pacheco, mas a Ana Paula já mencionou, em relação a polícias aceitarem ordens ilegais. Me lembra muito a imagem da Hannah Arendt sobre a banalidade do mal, né? Estou apenas cumprindo ordens. Eu acho que está na hora de uma consciência cívica de algumas lideranças aí. Mas eu vou mudar meu rumo aqui e fazer uma pergunta para o deputado sobre a família dele, até para ele poder dar uma aula histórica, dar uma opinião, porque eu vi uma análise outro dia muito interessante, né? Dom Pedro I acabou escolhendo a luta para garantir a independência do país. Dom Pedro II, que talvez, na minha opinião, representa o maior estadista que o Brasil já teve, né? Mas ele acabou, para evitar um banho de sangue, ele acabou permitindo um golpe, né? Nossa república nasceu de um golpe, nasceu capenga. Eu queria uma análise, né, de um familiar, de um herdeiro do trono, dos nossos imperadores e também esse contexto histórico. Quer dizer, muita gente está falando em pacificação, deputado, né? É preciso pacificar o país. Mas eu tenho feito uma análise que é o seguinte: eu não quero paz acima de tudo. Paz não está no topo da minha hierarquia de valores se ela vier junto com subjugação, com censura, com escravidão. Eu quero liberdade acima de paz, e às vezes a liberdade exige um pouco de tumulto. Queria uma avaliação do senhor. Bom, nesse comentário que envolve a família, eu acho que é muito pertinente. De fato, precisamos mais de Pedro I e menos de Pedro II nesse momento. Não podemos permitir esse golpe que está acontecendo todo dia. A gente vê isso na mídia. E, de fato, nós temos o que aconteceu após o golpe republicano é que houveram 6 tentativas de se criar uma república no Brasil. E as 6 tentativas fracassaram. Estamos vendo aqui o final da 6ª tentativa. E espero estar vendo, a partir do dia 15 de novembro, o início de uma luta contra a ditadura criminosa que eles querem instaurar no Brasil. É isso. Então que a força de Pedro I esteja com todos esses manifestantes. Eles já estão abençoados por ele. Eu me lembro que a gente fez esse juramento junto nas últimas manifestações do 7 de setembro, em que eles juravam, a população fez o juramento de Pedro I, em que a população jurou lutar pela liberdade do Brasil. Então está com eles a bola, está com eles. Eu sou um mero condutor aqui dessa vontade popular, espero ainda ter um mandato para poder executar isso, espero convencer os meus pais para executar o meu mandato em torno disso, das reformas que a gente precisa, para de fato estabilizar.
Sabemos que as propostas que estão vindo aí da organização criminosa não são para estabilizar, são para criar de fato uma ditadura que a gente nunca viu antes, com uma força que a gente também nunca viu antes. Então isso que eu acho que a gente precisa deixar mais claro aqui nessa incursão, por isso que vale a pena sim a gente pregar aqui, ou menos dar apoio a tudo isso que está acontecendo, essa mobilização espontânea que está acontecendo, os manifestantes, porque o que tem do outro lado de não fazer, a inação, bancando o Pedro II agora nesse momento, olha, não gostaria de ver o resultado disso, tá? Então vamos lutar porque a gente tem tudo a ganhar. Esse governo é fraco, só tem pessoas velhacas da velha política, com uma pregação antiga, com um modelo totalmente antigo que eles estão pregando, não tem sustentação na sociedade, ao menos a sociedade intelectualizada, que entende de fato o que está acontecendo, que está se mobilizando, e isso que eu acho que é a grande força desse movimento que está na rua. Eles sabem, eles têm consciência disso tudo. E muitos daqueles que votaram até contrário à proposta do Jair Bolsonaro, por questões identitárias, vão ver as consequências, já estão vendo as consequências, já estão vislumbrando que não é bem aquilo não é o Lula paz e amor que está vindo por aí não. É uma coisa muito mais draconiana e o resto da região serve de exemplo. E são exemplos péssimos. Vamos evitar. Temos um grande Brasil a ser defendido por aí. Deputado, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no 4x4. Boa sorte para todos nós. Para todos nós. Senhor. Boa Deus abençoe. Obrigado. Recado agora 9h02, horário de Brasília, da Revista Oeste. A Revista Oeste dessa semana tem como foco a defesa da liberdade tão ameaçada por Alexandre de Moraes. Mesmo depois das eleições, o presidente do TSE manteve, como já falamos aqui no 4x4, os superpoderes do tribunal, a perseguição aos conservadores, e dá sinais de que não vai parar. J.R. Guzzo escreve sobre o apoio dos jornalistas da velha imprensa a Alexandre de Moraes, considerado por eles um herói nacional. E Augusto Nunes explica como funciona a nova língua implantada pela Folha de São Paulo depois das eleições. O termo orçamento secreto, por exemplo, foi substituído por emendas do relator. Vamos ver uma mensagem da Revista Oeste. Olá, eu sou Edilson Salgueiro, repórter da Revista Oeste. A Revista Oeste hoje é um dos veículos de comunicação que mais defendem a sua liberdade e a sua liberdade de expressão. Se você precisa de informação confiável, produzida por jornalistas independentes e que tem compromisso com a realidade dos fatos, a Revista Oeste é para você. Assine Oeste. Sua assinatura é muito importante, porque ela garante a qualidade e a continuidade do nosso trabalho. Para se tornar um assinante, basta acessar o link revistaoeste.com/assine. Se você já é o nosso assinante, indique Oeste para os seus amigos. Na Oeste, o valor da liberdade é inegociável. A Oeste não aceita dinheiro público, seja de governos, seja de políticos, seja de partidos. Por isso, o seu apoio é fundamental. Assine já. É só apontar a sua câmera para o QR Code que está aí na tela ou acessar revistaoeste.com/4x4. Na Oeste, a liberdade é um valor inegociável. Bom, a gente continua fazendo aqui um balanço da semana. Na quinta-feira, o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin anunciou novos nomes da equipe de transição. Já são 9 equipes fechadas e a lista tem condenados e suspeitos de corrupção, como Renan Calheiros, Gleisi Hoffmann, Paulo Bernardo, Aloysio Mercadante, Paulo Okamoto e Humberto Costa. Comunicação. Paulo Bernardo, ex-ministro, Paraná. Direitos Humanos, deputada federal Maria do Rosário, Rio Grande do Sul. Planejamento, Orçamento e Gestão, ministro Guido Mantega, São Paulo. Indústria, Comércio e também aqui está incluído serviços e pequenas empresas também. Paulo Okamoto foi presidente do SEBRAE. Paulo Feldman, professor da USP, da Universidade de São Paulo. E André Ceciliano, presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. E, finalmente, mulheres. Eleonora
Menecute, ex-ministra, São Paulo. E nomes como o de Guido Mantega e a insistência do PT em defender um furo no teto de gastos preocuparam investidores. Para piorar, Lula voltou a falar em rever as reformas trabalhistas e da Previdência. Na quinta, o mercado viveu o ponto máximo de estresse. O dólar disparou e a bolsa desabou. Depois do segundo turno, a Petrobras já perdeu 20% do valor de mercado. E Lula preferiu o quê? Zombar dos investidores. O mercado o mercado fica nervoso à toa. Eu nunca vi um mercado tão sensível como o nosso. É engraçado que esse mercado não ficou nervoso com 4 anos do Bolsonaro. Só tá indo pra... A postura do PT provocou um desembarque de economistas que tinham apoiado a candidatura do Lula. Armínio Fraga defendeu a estabilidade fiscal criticada por Lula. Henrique Meirelles disse a investidores que o petista dilmou, desejou boa sorte. E Helena Landau afirmou que o discurso do petista desmoralizou a ideia de coalizão. Constantino, vou começar por você, economista. Bom, é o que eu falei faz pouco tempo, né? Só se deixou enganar pelo Lula quem quis ser enganado, porque ele vem falando desde o início em furar o teto de gastos, em rever reformas importantes. Então, que surpresa é essa que Armínio Fraga e sua turma, que Henrique Meirelles, né, e Helena Landau tiveram em relação ao Lula? Pois chega a ser ridículo, né? Eu não tenho bola de cristal e não estou surpreso. Aliás, o Lula disse isso tudo antes. Ele tem um outro take interessante, onde ele diz assim, se o mercado gosta do Bolsonaro, nós estamos contra o mercado. Ele disse isso, ele avisou, ele deu o recado. Eu entrevistei o Henrique Meirelles essa semana e ele disse claramente o seguinte, existem 2 Lulas, né? Ele pode seguir, por exemplo, o começo do primeiro mandato dele, onde ele, por acaso, era presidente do Banco Central, tinha o Palocci como ministro, que ele reputa como muito bem sucedido, ignorando o fator China e tudo mais, ou seguir o que veio depois, com o Guido Mantega e a Dilma e tudo. E aí eu virei e falei assim, mas, ministro, o senhor não sabia qual ia ser o Lula antes, não combinou isso e mesmo assim deu apoio? Emprestou seu nome para esse projeto, no escuro, deu um cheque em branco para o Lula? E ele ficou meio sem graça, desviou e tudo, porque parece tão vaidoso, né? E obcecado pelo poder, que está contando com o fato de que vai ser ele chamado. Então, de novo, é irresponsável. É uma turma leviana, irresponsável, está brincando com o povo brasileiro. E demonizando o Paulo Guedes, todos eles por questões pessoais. Recalque, no caso da Helena Landau, parece que tomou bomba na PUC e não superou isso até hoje. No caso do Armínio, eu mesmo já troquei muitas mensagens com o Armínio, senti ali um certo recalque. Por que o Paulo Guedes critica tanto a gente, né? Os tucanos, tudo? Talvez porque os tucanos tenham ferrado o Brasil antes de aprender que tinha que fazer coisas óbvias. E ele, quando veio de Chicago com o seu doutorado, com o seu PhD, já sabia que esses tucanos só faziam besteira até aprender, ou seja, era um curso muito caro, né, e que o brasileiro pagava um preço muito alto. Então, todos eles têm um certo recalque. Né? A Helena Landau, ela era tida como a musa das privatizações. Vem cá, Paulo Guedes está defendendo as privatizações, o governo fez privatizações, o Bolsonaro fez campanha pregando a privatização até da Petrobras, e do outro lado tem o quê? A turma do Petrolão. O Lula dizendo que tem que estatizar tudo. E ela escolhe esse lado? Porque demoniza o outro, porque diz que a democracia estava ameaçada. E veja que essa tucanada toda que está pulando do barco ainda diz que não se arrepende, não. Porque era preciso salvar a democracia. Com Lula, com a quadrilha do PT, com a turma do Foro de São Paulo, com os bajuladores de Fidel Castro, com os defensores de Daniel Ortega na Nicarágua, os que gravam um vídeo para o Maduro na Venezuela. Isso é uma piada de mau gosto. Então nós vamos lembrar, todo o programa, enquanto existir 4x4, eu vou mencionar pelos nomes. Armínio Fraga, Henrique Meirelles, Helena Landau, Pécio Arida, Lara Rezende e, claro, não vamos esquecer de João Amoedo. Né? Essa turminha toda lulou, fizeram L. Agora aguenta, L de quê? De lascou? De larápio? Então nós estamos aqui para lembrar que vocês são parte do problema, vocês são cúmplices. Eu estou pensando no Brasil a longo prazo. E para o Brasil ter uma chance no longo prazo, precisa expurgar da política esses tucanos covardes e defensores da quadrilha do PT.
E rapidamente, sobre essa equipe do governo de transição, essa equipe que trabalha na transição aí, para quem não sabe, André Siciliano, do meu estado, do estado do Rodrigo Constantino, foi presidente da Assembleia Legislativa do estado do Rio de Janeiro durante muito tempo. E vocês lembram daquele papo de rachadinha? Porque o Flávio Bolsonaro, rachadinha, movimentou R$ 1.200.000 que o COAF identificou como movimentações estranhas, né, financeiras estranhas para um deputado estadual. O líder, foram 27 deputados estaduais do Rio de Janeiro identificados ali com movimentações estranhas. O Flávio Bolsonaro era o 17º na lista, com 1.200.000. O líder era André Siciliano, do PT, com mais de 50 milhões, mais de 50 milhões de reais movimentados ali com alguma suspeita, e a suspeita foi identificada pelo COAF, mas obviamente que quando ele é apresentado na equipe de transição do governo, né, ninguém lembra de falar de rachadinha, obviamente. Bom, agora são 9h22, horário de Brasília. Um aviso para vocês, a Black November da Brasil Paralelo já começou. Faça a sua assinatura com 50% de desconto. É a maior promoção do ano para que você tenha acesso a todo o conteúdo do streaming da Brasil Paralelo. São mais de 100 produções originais, mais de 90 cursos com professores renomados, programas, conteúdo infantil e vários filmes selecionados pela curadoria da BP. Você pode apertar o play sem medo de ver um filme ruim ou de perder tempo. E tem sempre novos títulos e novas produções originais da Brasil Paralelo, como Brasil, a Última Cruzada, sobre a história do Brasil, e Entre Lobos, documentário sobre segurança pública. E no próximo domingo, quando começa a Copa do Mundo do Catar, será lançado o documentário A Camisa Mais Pesada do Mundo, que fala da importância histórica, cultural e social do futebol no nosso país. Assine a Brasil Paralelo com 50% de desconto. Conheça a Brasil Paralelo, o único streaming com muito mais que filmes. Só a Brasil Paralelo tem uma curadoria de filmes e documentários da mais alta qualidade, além de mais de 100 produções originais. Todos os conteúdos passam por uma equipe que faz uma seleção criteriosa para que na hora de assistir você possa apertar o play sem medo. Sem medo de errar na escolha e perder tempo com filmes ruins ou mensagens duvidosas. Sem medo de pautas ideológicas. Sem medo de não entender o que assistiu. E, principalmente, sem medo de ver algo que possa ferir os seus valores e os de sua família. Já são mais de 400 mil assinantes com acesso garantido ao que só a Brasil Paralelo oferece. Muito mais que filmes. É uma experiência completa, que começa antes de cada filme e continua depois que o filme termina. São mais de 100 produções originais BP, catálogo de filmes selecionados. Second rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. Conteúdo infantil seguro para todas as idades. Que maravilha! Podcasts, programas semanais e análises completas de todos os filmes. Ele tem que ir pra guerra, mas o soldado ele vai pra guerra não porque ele odeia quem está à sua frente, mas porque ele ama quem está por trás dele. Assine a Brasil Paralelo e acesse agora mesmo os nossos conteúdos em sua Smart TV, smartphone ou computador. E assinando o Acesso Total, o nosso plano mais completo, você libera tudo da Brasil Paralelo, com direito a download offline e aos nossos mais de 90 cursos de formação, conduzidos por professores de alto nível de confiança e conhecimento em áreas como história, filosofia, política, economia, arte e educação. Aproveite a Black November BP e faça a sua assinatura com 50% de desconto. Garanta seu 50% em descontobp.com e aperte o play sem medo. Brasil Paralelo, muito mais que filmes. Missão cumprida, câmbio e desligo. Na Black November, o plano básico da Brasil Paralelo sai por menos de R$10 por mês. O plano Acesso Total, que dá acesso a mais de 90 cursos, está com um desconto de mais de R$350 no ano. É só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aí na tela ou acessar www.brasilparalelo.com.br/4x4. Vamos em frente. Na última terça-feira, eleitores de vários estados americanos voltaram às urnas para as importantes eleições de midterms, que reconfiguram as duas casas do parlamento.
Com o desempenho muito ruim do governo do democrata Joe Biden, muitos analistas apostavam numa onda vermelha, a cor do Partido Republicano. Bom, os republicanos retomaram a Casa dos Representantes, o equivalente à nossa Câmara dos Deputados, mas o Senado vai continuar com maioria democrata. E a pergunta que eu faço para a Ana, então, é a seguinte: como deve ser, Ana, a segunda metade do governo Biden? Alguns pontos para a gente falar sobre os midterms, Lacombe. Primeiro, por que falamos também de Estados Unidos? Porque Constantino e eu, nós viemos do futuro. Muitas coisas que acontecem no Brasil agora aconteceram aqui nos Estados Unidos em 2020. Dentro desse contexto, eu quero muito alertar as pessoas que estão em Brasília para continuarem nas áreas militares, nas áreas ali dos quartéis. Se eu estivesse ali, eu recomendaria que essas pessoas não fossem até o Congresso. Por quê? Porque a oposição, os urubus do Brasil, a quadrilha que quer tomar conta do Brasil para continuar com esse poder aí, esse projeto de poder nefasto, eles estão doidos por um 6 de janeiro. E eles vão infiltrar a gente nessas manifestações. E se essas manifestações, eu acredito, minha opinião, tá, Lacombe? Se essas manifestações forem para a frente do Congresso, pode acontecer o que aconteceu aqui nos Estados Unidos no 6 de janeiro. E aí, né, os desdobramentos, a gente sabe muito bem que as narrativas, as manchetes serão distorcidas de acordo com o que o consórcio, o conglomerado quer. Uma área segura para essas manifestações, como nós vimos aí no vídeo, né, a polícia do Exército tocando para fora das manifestações, os fiscais ali do Alexandre de Moraes. Essas áreas são as áreas seguras para essas manifestações pacíficas e ordeiras que estão acontecendo em todo o Brasil. Dito isso, as urnas aqui também, em alguns estados, muito estranhas, viu, Lacombe? Os institutos de pesquisa, eles davam assim, uma onda vermelha, né, a cor do Partido Republicano, como você disse, e os republicanos abriram uma frente muito grande e, de repente, muitas urnas foram... a apuração foi suspensa. Não, foi suspensa e começou a pingar cédula ali em alguns lugares, onde as cédulas de papel, elas são o grande contexto, a grande fatia das eleições americanas. Lembrando que a pandemia, a Covid, deram aos democratas um poder muito grande de mexer nas leis eleitorais. Então, agora fica pingando aí cédulas que aparecem, ninguém sabe de onde. Aqui na Califórnia, eu fiz um vídeo rápido daqui da votação aqui na Califórnia, porque é justamente o que nós pedimos no Brasil. Por mais que a Califórnia seja, né, um estado bastante democrata, e é possível fazer vídeo, você pode usar o seu celular. Então, o que acontece aqui, que nós estamos vendo? Você vota na tela, é um voto eletrônico em todos os candidatos, em leis, e quando você acaba de votar na tela, você aperta exatamente o botão ali de imprimir, e aí o seu voto, ele é impresso num papel, você confere tudo que você acabou de votar, em lei, xerife, senador, e depois você aperta o OK e a máquina engole o seu papel para possíveis auditorias, né, se alguém pedir auditoria, ou qualquer outro problema na máquina em si. Então, agora é prestar atenção, Lacombe, na Câmara, ainda não está decidida. O Senado fica com os democratas, já que o voto de Minerva é da Kamala Harris, o vice aqui nos Estados Unidos é sempre o presidente do Senado. Mas dentro dessas eleições de midterms, e aí eu jogo para o Constantino, nós tivemos, né, um grande nome, que o governador DeSantis, que foi coroado pela coragem de ir contra tudo e contra todos dentro da pandemia, manteve o estado da Flórida aberto, enquanto eu aqui na Califórnia fiquei trancada 1 ano e meio praticamente, e agora é acompanhar um embate interno entre DeSantis e Donald Trump para ver quem sairá
das primárias aí para entrar no caminho de 2024. Aí eu passo a bola para o Constantino, que com um pouquinho de inveja, inclusive, viu, Constantino? Ana, vou fazer o seguinte, antes do Constantino falar, vamos ver então o discurso, né, do Ron DeSantis, discurso da vitória dele, foi reeleito com grande margem governador da Flórida, e ele relembrou, né, os desafios do primeiro mandato, num tom familiar até para brasileiros. You know, over these past 4 years, we've seen major challenges for the people of our state, for the citizens of the United States, and above all, for the cause of freedom. We saw freedom in our very way of life, and so many other jurisdictions in this country wither on the vine. Florida held the line. We chose facts over fear. We chose education over indoctrination. We chose law and order over rioting and disorder. Florida was a refuge of sanity when the world went mad. We stood as a citadel of freedom for people across this country and indeed across the world. We took the hits. We weathered the storms, but we stood our ground. We did not back down. We had the conviction to guide us, and we had the courage to lead. The people have delivered their verdict. Freedom is here to stay. E o DeSantis comparou a administração dele com as políticas desastrosas adotadas por governadores democratas ligados ao politicamente correto. States and cities governed by leftist politicians have seen crime skyrocket. They've seen their taxpayers abused. They've seen medical authoritarianism imposed, and they've seen American principles discarded. The woke agenda has caused millions of Americans to leave these jurisdictions for greener pastures. Now, this great exodus of Americans, for those folks, Florida, for so many of them, has served as the promised land. We have embraced freedom. We have maintained law and order. We have protected the rights of parents. We have respected our taxpayers, and we reject woke ideology. We fight the woke in the legislature. We fight the woke in the schools. We fight the woke in the corporations. We will never, ever surrender to the woke mob. Florida is where woke goes to die. Now, while our country flounders due to failed leadership in Washington, Florida is on the right track. I believe the survival of the American experiment requires a revival of true American principles. Florida has proved that it can be done. We offer a ray of hope that better days still lie ahead. E aí, Constantino, seu governador vai ser candidato a presidente dos Estados Unidos? Que inveja, viu? Também tô. Constantino, que inveja, socorro. Ana, se serve de consolo, daqui a 2 anos ele pode se tornar o presidente dos Estados Unidos, aí dilui um pouco a inveja, né? Perderíamos um grande governador, né? Veja, a Flórida virou a resistência americana a essa woke mob, como ele chamou, essa turma militante, progressista, totalitária, e eu diria, quiçá, do planeta. Hoje todos olham para a Flórida com esperança. E o que é a Flórida, né? É curioso até, porque existe um certo preconceito até dentro dos Estados Unidos, já existiu, né? E a gente brinca que a Flórida é o país latino-americano mais próspero que existe, né? Então, é curioso, porque é um estado formado por refugiados, expatriados de países latino-americanos, grosso modo, que estão todos eles, como vimos inclusive na entrevista com o nosso deputado Luiz Orleans Bragança, dominados pela esquerda, pela woke mob. Então, buscaram terras mais livres e encontraram na Flórida. E o governador está sendo reeleito com 60% dos votos
graças a essa postura firme. Qual é a análise que eu faço em relação ao midterms elections? É óbvio que houve uma decepção por parte dos republicanos. Era para ter tido a onda vermelha, lembrando que o vermelho aqui é a cor dos republicanos, não do socialismo, e não houve essa onda. Em parte, muita gente está apontando os dedos para Trump, acha que ele foi uma figura tóxica, e aí vem exatamente a análise que a Ana fez, perfeita, e alertando os brasileiros, porque a gente está vindo do futuro, em relação ao 6 de janeiro, a invasão do Capitólio. E tudo que os democratas querem com esse governo terrível que é o do Joe Biden, medíocre, para dizer o mínimo, né? E sem nenhuma liderança despontando, nenhuma, tudo que eles querem é disputar daqui a 2 anos com o Trump, porque aí passa a ser um plebiscito sobre o Trump. Né? O Ron DeSantis, ele tem a firmeza do Trump contra essa imprensa corrupta, contra essa woke mob, contra esses progressistas lunáticos, só que ele tem mais postura presidenciável, mais liturgia do cargo. E isso é uma combinação importante, até porque o Trump teve seu momento, é a figura do herói trágico, como disse até um grande analista, Victor Davis Hanson. Então eu acho que essa ausência da onda republicana é um alerta em relação ao momento do Trump e do trumpismo dentro do partido. Eu espero que a nova liderança seja o Ron DeSantis. Ele tem tudo para representar essa nova liderança. O Trump está com uma certa inveja, está alfinetando, né? Eu espero que ele tenha esse espírito público, até porque se ele for para um tudo ou nada, para um vai ou racha dentro do partido, até ameaçando, por exemplo, sair e disputar de forma independente, isso vai ser tudo que os democratas mais desejam. Então, eu espero que haja uma coesão e a compreensão, o entendimento de que agora é a vez do Trump passar o bastão. E como a gente está vindo do futuro, fica a lição no Brasil. Eu tenho um recado sobre o momento de transição de governo. Na Gazeta do Povo, a luta contra a corrupção não foi esquecida. E eu faço parte do time de colunistas da Gazeta, que tem o Constantino, Alexandre Garcia, Guzzo, a Cristina Grêmio, jornalistas que não abrem mão da verdade, assim como milhões de brasileiros, custe o que custar. E para ter você ao nosso lado, a Gazeta do Povo decidiu antecipar a oferta de Black Friday. São apenas R$10 por mês no primeiro ano. Basta acessar www.gazetadopovo.com.br/4x4. Eles avisaram. É preciso que haja regulamentação na imprensa. Combate à corrupção, defesa da liberdade de expressão. Precisamos estar mais atentos do que nunca. Para a Gazeta do Povo, não existe lua de mel. Nossa cobertura vai continuar falando a verdade, custe o que custar. Para dar a nossa contribuição ao país, decidimos antecipar a nossa oferta de Black Friday. Assine a Gazeta do Povo por apenas R$10 ao mês no primeiro ano. O momento de agir é agora. Essa é a hora de escolher o jornal que tem princípios e não entra no jogo do politicamente correto. Aproveite a oportunidade para pagar apenas R$10 por mês por um ano para ter acesso a todo o conteúdo do melhor jornal do país. O link está aí na tela. Vamos ao nosso último tema. Os ministros do Supremo Tribunal Federal, alguns deles, foram dar uma voltinha em Nova York. Amanhã, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, Luiz Fux e Gilmar Mendes participam de um evento na cidade americana para falar sobre o Brasil e o respeito à liberdade e à democracia. E o Barroso já foi interpelado nas ruas de Nova York. Vamos ver o vídeo. Olha só quem está aqui. Como é que vai, senhor juiz? Muito bem, senhora. É? Muito feliz pelo Brasil. Ah, tá bom. Mas nós vamos ganhar essa luta, hein? Nós vamos ganhar essa luta. O senhor tá entendendo? Que a gente vai ganhar essa luta? Tá bom? Cuidado, hein? O povo brasileiro é maior do que a Suprema Corte. Tá bom? Você não vai ganhar o nosso país. Foge! Isso mesmo, foge! Não seja grosseira. Foge! Não, foge! A única liberdade sobre a qual os nossos ministros do STF podem falar, eu acho, com conhecimento de causa, é sobre a liberdade de bandidos. Ana.
Pois é, esses aí não terão paz nunca mais, né? Eles vão ter que viver escondidos atrás de seus pitbulls, dos seus guarda-costas, inclusive o Rodrigo Pacheco, porque o brasileiro não vai mais soltar esse osso da política, não vai mais soltar as rédeas. Já mostrou que está disposto a entrar aí no campo da resiliência, faça chuva, faça sol, vai cobrar o que é nosso por direito, o respeito à nossa Constituição, coisa que eles não fazem. Esses aí são verdadeiros traidores da pátria e esse disco arranhado nós vamos repetir aqui também durante os próximos anos, até nós mudarmos a configuração do nosso cenário político brasileiro, que infelizmente tem o judiciário como uma arma política. Então esses traidores da pátria, a nossa lista vai... Toda semana nós vamos checar Rodrigo Pacheco, Barroso, Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, aquela que disse, olha, censura é inconstitucional. Mas vamos colocar censura aqui nesses próximos 5 dias, só um pouquinho, né? Vamos desrespeitar a nossa Constituição só um pouquinho para calar quem a gente não gosta e depois a gente volta. Todos esses serão lembrados, pelo menos aqui por nós, todas as semanas. Constantino. Olha, em primeiro lugar, vocês viram ali o Barroso dizendo feliz pelo Brasil, né? Nada partidário, né? Aquele que na véspera da eleição, sempre sugerindo livro, música, aquela coisa meio brega dele, ele disse já vai tarde, por aí vai. Quer dizer, é um militante. E é um militante que é tão pavão que ele acha que a civilidade dele na postura vale mais. Você vê que ele reclama sempre disso, né? Educação, civilidade. Ele acha que isso vale mais do que o que ele faz na prática. Sabe, é a típica sinalização de virtude. Aquele sujeito que parece muito cordato, muito civilizado e por baixo dos panos é o sujeito mais podre que existe, né? Ele não liga para a essência dos atos. Agora, Lacombe, é isso que a Ana disse, não vão ter sossego, contrataram, estão fazendo mais uma licitação para gastar quase 100 milhões de reais com novos seguranças, não sei se é isso, 90 e tantos seguranças, mas é uma contratação milionária, né? Vão ter que contratar mais segurança para proteger a bolha deles. Agora, veja, em relação ao tema do painel que eles estão em Nova York para debater, eu até podia estar perto, 3 horas de voo, mas eu não vou poder ir assistir, porque eu vou assistir uma palestra da Suzane von Rostand para falar sobre como ser uma boa filha. Eu acho que tem mais coerência. Agora, 9h43, horário de Brasília, termina aqui o programa 4x4, a 37ª edição da nossa segunda temporada. Muito obrigado pela sua companhia. E antes de o Constantino e a Ana se despedirem, eu tenho um recado final importante. Você pode se tornar um apoiador oficial usando o QR Code que está aí na tela ou então pelo site programa 4x4.com/apoie. Pode ser com valor fixo mensal ou por Pix. E nós temos o nosso canal no Spotify. Você que gosta de podcast pode escutar os nossos conteúdos e todos os programas na íntegra. É só procurar programa 4x4. E inscreva-se nas nossas redes sociais, Guerra, Instagram, Twitter e Facebook. Compartilhe os nossos conteúdos. Constantino, boa noite para você, boa semana. Boa noite, Lacombe. Boa noite, querida Ana Paula. Mestre Augusto fez falta. Todos que nos acompanharam. Um beijo para Cris Grama. Eu estava acompanhando e percebeu que um Fábio Piperno, pode ser homônimo, né? Mas até comentou no chat lá, falando para eu fazer o L de Lula. Não, aqui é só L de ladrão. Boa noite a todos. Até domingo que vem. Boa noite, Ana. Boa semana para você. Boa noite, Lacombe, Constantino, nossa querida audiência. Eu anotei aqui, correndo no chat, algumas outras cidades: Cacoal, em Rondônia, Ribeirão Preto, a Califórnia aqui também, Los Angeles, Valença, Recife, Petrópolis, Arujá, em São Paulo, Gravataí, Belém, Londrina. Muita gente acompanhando o nosso programa. Muito obrigada à audiência de vocês. Uma boa semana. Um beijo ao nosso querido mestre Augusto Nunes. E hoje eu me despeço do programa com um vídeo dela, né? Espetacular, primeira-ministra britânica Margaret Thatcher, nada celebrada pelas feministas,
mas celebrada por nós aqui e todos aqueles que prezam pela defesa inviolável da liberdade e do nosso sagrado dinheiro. Never forget this fundamental truth. The state has no source of money other than the money people earn themselves. If the state wishes to spend more, it can do so only by borrowing your savings or by taxing you more. And it's no good thinking that someone else will pay. That someone else is you. There is no such thing as public money. There is only taxpayers' money. O 4x4 já enviou esse vídeo para a equipe de transição de governo. E a gente volta no domingo que vem. Boa noite para todos, boa semana.